contexto histórico do primeiro século depois de Cristo, durante o auge e expansão do Império Romano, emerge um personagem que deixaria uma marca indelével na história: Pôncio Pilatos. Seu nome se tornou sinônimo de um momento crucial na história da humanidade. Pilatos serviu como prefeito da Judéia sob o reinado do imperador Tibério César. Antes de nos aprofundarmos em sua fascinante história, é necessário entender o contexto histórico que moldou sua vida e legado. Vamos retroceder no tempo para compreender a época em que Pôncio Pilatos viveu e exerceu sua autoridade em uma província crucial do vasto Império Romano. No primeiro século depois de Cristo, o Império Romano estava em seu auge, estendendo-se das Ilhas Britânicas até o Egito e da Espanha até a Ásia Menor. Este vasto império era caracterizado por sua autoridade e pela interconexão de diversas culturas e territórios. A Judéia, uma província romana, era estrategicamente importante, localizada na costa oriental do Mar Mediterrâneo e habitada principalmente por judeus, um povo com uma longa história religiosa e cultural. No entanto, Judéia era uma região marcada por tensões políticas e religiosas, devido à ocupação romana e à resistência judaica. A relação entre os governantes romanos e a população judia era delicada devido às diferenças nas tradições e crenças religiosas, resultando em conflitos e desafios. Pôncio Pilatos foi nomeado prefeito da Judéia pelo imperador Tibério César por volta do ano 26, e seu mandato se estendeu até o ano 36 a.C. Durante seu governo, ele teve que supervisionar a administração, a coleta de impostos e manter a ordem em uma província propensa a tensões e conflitos. Pilatos governou em uma época tumultuada, e seu mandato foi marcado por controvérsias e desafios. Encontramos evidências de sua existência em algumas moedas cunhadas com seu nome e em uma inscrição na base do que poderia ter sido uma estátua dele, descoberta nas ruínas do Teatro Romano da cidade de Cesareia Marítima, uma das cidades mais importantes da Judéia, fundada por Herodes o Grande entre os anos 25 e 13 anos antes de Cristo. Além disso, várias fontes literárias fazem referência a ele, incluindo os escritos do filósofo judeu Filon de Alexandria, do historiador judeu Joséfo e dos relatos dos 4 evangelhos do Novo Testamento. Filon descreve Pilatos como um homem inflexível, teimoso e cruel. É relatado que Pilatos construiu um aqueduto às custas do tesouro do Templo de Jerusalém, solicitando fundos ao Sinédrio. Inicialmente, os sacerdotes se recusaram, argumentando que o dinheiro era sagrado, mas acabaram concordando com a condição de que isso não fosse divulgado e que a água também chegasse aos depósitos do templo. Quando o acordo veio à tona, a população ficou furiosa e houve manifestações em massa pelas ruas. Diante dessa situação, Pilatos enviou soldados disfarçados que tiraram a vida de muitos dos manifestantes. No entanto, um dos aspectos mais destacados e controversos do mandato de Pôncio Pilatos como prefeito da Judéia foi sua relação com Jesus Cristo. Jesus foi preso pelas autoridades religiosas judias, que o acusaram de blasfêmia e de se autoproclamar rei dos judeus. Pilatos foi chamado para tomar uma decisão sobre o destino de Jesus. Os líderes religiosos judeus pressionaram Pilatos a condenar Jesus, alegando que ele representava uma ameaça à ordem pública e ao poder romano, temendo que Jesus incitasse a rebelião entre os judeus. De acordo com o Evangelho de São João, Pilatos interrogou Jesus, que afirmou que seu reino não era deste mundo e que veio dar testemunho da verdade. Ao ouvir as palavras de Jesus, Pilatos o considerou inocente das acusações de sedição romana. No entanto, apesar da falta de evidências de culpa, Pilatos enfrentou uma multidão enfurecida que exigiu a crucificação de Jesus. Como prefeito, sua prioridade era manter a paz e a ordem na Judéia, o que o colocou em um dilema moral e político. Pilatos ofereceu a tradição pascal de libertar um prisioneiro na Páscoa e deu à multidão a escolha entre Jesus e Barrabás, um criminoso condenado. Diante da insistência da multidão, Pilatos lavou as mãos publicamente, simbolizando sua desresponsabilização pela decisão, que foi deixada nas mãos da multidão e dos líderes religiosos. O relato bíblico afirma que o povo judeu declarou a Pilatos: "O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos", um ato que se tornou símbolo de ambiguidade moral nessa questão. O Evangelho de São Marcos retrata Pilatos como um homem fraco, em contraste com a imagem oferecida pelos historiadores Filon e Joséfo. Após o episódio com Jesus, a história relata que Pilatos, fiel ao seu caráter,
realizou duas ações brutais. Uma envolvendo a morte de galileus que estavam oferecendo sacrifícios no templo, e outra ocorrida no ano 36 a.C., 36, quando reprimiu violentamente um grupo de samaritanos que se reuniram em um monte no norte de Israel. Pilatos acreditava que eles estavam preparando uma insurreição e enviou legionários para reprimi-los, resultando em um grande derramamento de sangue. Como consequência desses eventos, Pilatos foi destituído de seu cargo em 37 a.C. e exilado na Gália. De acordo com textos apócrifos, ele acabou cometendo suicídio pouco depois de sua chegada ao exílio. Em resumo, a história de Pôncio Pilatos é marcada por sua posição de autoridade em um período tumultuado e por sua interação com Jesus Cristo, tornando-o uma figura histórica de grande relevância. No final deste vídeo, me estendi um pouco ao falar sobre a vida de Pilatos, porque queria deixar claro quem era esse personagem. Espero que essa informação seja de grande relevância para sua compreensão. Sem mais delongas, encerro por aqui, e até o próximo vídeo.